Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estavam no lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupo de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar cantando o refrão do Salmo? Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos celebrando hoje a solenidade do corpo e sangue de Cristo. Se nós que participamos de todo o tempo pascal, que meditamos todas as leituras que foram propostas, desde a Páscoa até a festa da ascensão de Jesus ao céu, nós vamos recordar qual foi a última frase que Jesus disse no domingo que ele subiu definitivamente para o céu. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Foi essa a última frase que Jesus disse antes de subir definitivamente para o céu. Portanto, a festa que nós estamos celebrando hoje não é outra coisa senão a concretização dessa promessa de Jesus. Ele é o nosso médico, Ele é o nosso conforto, é o nosso amigo, é o nosso amor, é o nosso alimento. A festa da Eucaristia é a festa do alimento, é o banquete. Então nós vamos analisar rapidamente o ato de alimentar uma pessoa, o ato de alimentar um filho. Eu tive a graça esse ano, desde 6 meses atrás, ver a Lisandra alimentando o Mateuzinho. Requer paciência, requer muita dedicação. É daquele alimento que brota da mulher, que gera a vida na criança, que a criança se desenvolve.
Portanto, requer paciência, requer dedicação, requer empenho, e não é somente entre nós, os humanos. Um dos símbolos da Eucaristia é o pelicano, que quando não tem alimento para dar para os filhos, ele arranca pedaço do seu corpo e coloca dentro do bico dos filhos. Portanto, um ato que expressa um amor incondicional. Sem esse ato, não existe a vida. Sem este ato, a vida não acontece. Tanto é verdade que, na ótica de alguns profetas lá do Antigo Testamento, Deus seria uma grande mãe. Achavam que Deus fosse mãe. E uma das particularidades que evidencia esse amor materno de Deus é a assistência de Deus ao longo de toda a história do seu povo. Um Deus que faz água brotar do meio das pedras, para matar a sede do seu povo. Um Deus que providencia carne para o seu povo comer enquanto estava rumo à terra prometida. Um Deus que faz pão cair do céu para saciar a fome do seu povo, que estava também caminhando rumo à terra prometida. Portanto, meus irmãos, caminhar é imperativo na vida de todo cristão. É imperativo na vida de quem vive segundo a fé e tem a plena consciência de que é peregrino neste mundo. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos caminhando nesse mundo rumo ao céu. Portanto, caminhar é imperativo na nossa vida, de quem vive segundo a fé. Mas o nosso caminho, ele não tem fim. O infinito é o nosso tempo. Mas há entre nós um sinal de que nós já chegamos, embora nós ainda estejamos caminhando. E esse sinal é a Eucaristia, onde Cristo, mais do que dar para nós um novo alimento, ele se dá em alimento. Ele oferece a si mesmo como alimento. Portanto, meus irmãos, Eucaristia, corpo, sangue, alma, divindade de Cristo é a imagem de um Deus que se esconde atrás de um pedaço de pão. Eu me recordo na época do seminário, o Fernando está aqui, que estudou junto comigo no seminário, que a gente ficava imaginando como seria o ato da consagração. O que acontece no ato da consagração? Aquele momento em que o pão deixa de ser pão e o vinho deixa de ser vinho. Então eu ficava imaginando lá no meu quarto que o céu virava um grande funil e toda a realidade do céu descia naquela hóstia. Depois os místicos vêm explicar que ali atrás, na hora da consagração, Maria Santíssima fica ajoelhada. Em torno do altar, na hora da consagração, todos os anjos do céu descem, porque é Cristo que está presente. Portanto, o céu, ele faz um grande funil e desce naquele pequeno pedaço de pão, que o mundo nunca vai compreender. Mas nós, com os olhos da fé, nós passamos a não enxergar mais ali pão, mas o corpo de Cristo. Um Deus que se esconde num pedaço de pão. Aquilo que para o mundo é tão peculiar, mas ele vem se esconder num pedaço de pão, para alimentar a nossa caminhada, para ficar perto de nós, para trazer o céu para perto de nós. Portanto, a festa de hoje quer nos convencer dessa verdade: Deus habita no meu coração. A primeira leitura que nós ouvimos foi tirada lá do livro do Gênesis, o capítulo 14. Gente, Gênesis é Antigo Testamento, todo mundo sabe disso, né? É o primeiro livro da Sagrada Escritura. Todo o Antigo Testamento tenta nos convencer ou nos apresenta um Deus que se agrada com sangue.
um Deus que tem prazer em sacrifícios. Por isso se oferecia sacrifícios, o sangue era oferecido para Deus, porque segundo a mentalidade daquela época, Deus se agradava com o sangue. E isso vem até Jesus, quando Maria vai na festa da purificação, o que ela leva lá para o templo? Um par de rolinhas, um par de pombinhos. Mas quem tinha mais condições, oferecia sangue de cabrito, sangue de boi, e aí oferecia. Diz que o templo, nas grandes festas, ficava quase que até o joelho das pessoas quando entrava, de tanto sangue que tinha, porque Deus se agradava disso. Mas o interessante dessa primeira leitura, livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Sagrada Escritura, em que não é oferecido sangue. No texto que nós lemos hoje, não há derramamento de sangue. Melquisedeque oferece o quê? Pão e vinho. Podem dar uma olhada aí, oferece pão e vinho. Portanto, esse gesto, já no primeiro livro da Sagrada Escritura, já anuncia a Eucaristia. É Deus provocando o seu povo para que purifique as suas práticas. Com isso nós vamos convencer o nosso coração de que a Eucaristia também nos purifica. A Eucaristia também nos faz homens e mulheres novos. A Eucaristia nos faz comunidade, nos faz igreja. Depois a segunda leitura, lá da carta de São Paulo aos Coríntios, versículo de 23 até o 26. Aqui nós temos a narração da instituição da Eucaristia, e que nos coloca em situação de esperança, sempre na esperança do regresso do nosso Mestre. Lembra São Paulo dizendo domingo? A esperança não nos decepciona nunca. Quando diante das tribulações e das incertezas da vida, toda vez que a gente alimenta o nosso coração de esperança, nós nunca vamos sair decepcionados. E ele fazia questão de dizer, porque a esperança não decepciona. O mundo nos decepciona, as pessoas nos decepcionam, mas a esperança de Deus não decepciona. Então, a segunda leitura, ela nos coloca nessa situação de esperança, porque como é que termina a segunda leitura? Agora todo mundo pode olhar aí, a última linha da segunda leitura: proclamamos a morte do Senhor até que Ele venha. Isso é encher o coração de esperança, até que Ele venha. Depois que Cristo voltar, não precisa mais ter esperança, nós já vamos estar presente junto com Ele presente em nós. Meus irmãos, a festa que nós estamos celebrando hoje, a igreja já celebra desde o século 13. Começou a celebrar logo depois de São Francisco, de Santo Antônio, logo depois que tivemos a graça de tê-los aqui entre nós, nessa terra. Foi uma festa, lá no ano 1264, foi uma festa criada por um papa chamado Urbano IV. E essa festa, ela foi criada para combater uma heresia. E que heresia era essa? Um grupo que eram denominados cristãos, prestem atenção, de repente resolveram fazer o caminho sem o Papa, chamado Cártaros, um grupo conhecido como cristãos. E aí começaram a difundir a ideia de que o mundo foi criado por Lúcifer, de que pão e vinho são somente símbolos, não tem nada de transubstanciação, não tem nada de transformar em Cristo. É a mentalidade dos nossos irmãos evangélicos. Quando fazem a Santa Ceia, não tem nada de Cristo, ali é um teatro. Nós aqui não fazemos teatro, isso aqui não é uma casa de espetáculo. Nós cremos que ali a transubstanciação acontece, o vinho deixa de ser vinho, e o pão deixa de ser pão, passa a ser sangue, passa a ser corpo de Cristo.
Então, esse grupo de cristãos começou a difundir tudo isso, e aí o Papa precisou fazer alguma coisa para combater essa heresia. E aí o Papa vem afirmar a fé na presença real de Jesus, no pão e no vinho. Portanto, é uma celebração de fé, no qual todos nós somos convidados a entrar em comunhão com o corpo de Cristo. A entrar em comunhão com o Cristo cabeça, o corpo de Cristo, a igreja, que está submetida à obediência a Cristo. E nessa comunhão, significada no pão e no vinho, consagrados, se faz corpo de Cristo, portanto se faz igreja. O reino de Deus se faz presente. Somos convidados a beber do cálice, não para nos refugiar, para ficar acima das nossas preocupações, para ficar acima das dores desse mundo. Somos convidados a beber do cálice para nos abaixar com Cristo no mais fundo da humanidade. Lá onde a dor se faz ferida, lá onde a dignidade humana é negada, lá onde os sonhos são destruídos, lá onde a esperança é aniquilada, lá onde a vida humana ela é descartada, desde a sua concepção até o último suspiro. Nós defendemos a vida humana, mas não só lá dentro da barriga da mulher, nós defendemos até o último suspiro nesse mundo. É a mesma dignidade no útero da mulher e quando está no finalzinho da vida. Lá onde a vida humana ela é descartada. É lá que a comunhão se faz vida. E vida em plenitude. Que maior presente Deus poderia ter nos deixado, gente? Que maior presente Deus poderia ter nos oferecido? Sua presença, sua vida feito pão para nós. Eis o grande presente de amor, a Eucaristia. E essa vida, iniciada aqui na terra pelo batismo, quando alimentada pelo pão da vida que é Jesus, ela jamais será interrompida. Nem mesmo com a nossa morte física. E é o próprio Jesus quem faz essa promessa também, quando nos indica o caminho da eternidade e nos diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. Meus irmãos, peçamos nessa Eucaristia que nunca falte o pão eucarístico nas nossas casas, no nosso coração. Que nunca falte o pão eucarístico nas nossas famílias. Que nunca falte o pão que é Jesus nesse mundo tão marcado pela dor, pela violência, pela guerra. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.